Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Sobretudo Sobre Nós. Eu sou Paula Basso, educadora financeira, planejadora CFP, palestrante, faço gestão estratégica de negócios. Aqui a gente fala de finanças, de comportamento, de pessoas, de vida. A gente fala de histórias, sobretudo sobre nós. Os nós que nos unem, constroem, mas também os nós que a gente precisa desatar. E o episódio de hoje ele é diferente. Hoje sou só eu e você, sem convidados, porque o assunto ele pede uma conversinha, mas pede ouvido. Eu quero falar sobre o maior contrato financeiro que a maioria das pessoas vai assinar na sua vida. Não é o carro, não é a faculdade dos filhos, é a casa própria. E aqui vai o nó. Quase ninguém que assina esse contrato sabe explicar como que essa prestação funciona, como que ela é formada, e vai pagar por 360 meses, 30 anos, 360 boletos, olhando só uma coisa na hora de escolher. Será que a parcela cabe no meu bolso? Quanto que eu vou pagar por mês? E é exatamente aí que mora um dos erros mais caros da vida financeira de um brasileiro, porque duas pessoas podem financiar no mesmo banco, com a mesma taxa, e uma pagar 148 mil a mais do que a outra. Eu vou mostrar isso com uma simulação. Isso só por causa do formato de contrato escolhido. Então, espero que até o final desse episódio você entenda essa conta melhor até que muito gerente de banco, para você poder fazer boas escolhas e que essa escolha financeira não se transforme numa trava, não se transforme num nó que impede sua vida de prosperar. Pelo contrário, que seja um elo de ligação entre as pessoas da sua família. Vamos lá, então. Para a gente aquecer os motores, da onde que vem essa vontade tão grande de um brasileiro ter uma casa própria, né? A casa própria, ela não é só um bem. Ele geralmente está associado a um símbolo de segurança, de cheguei, de conquistei alguma coisa, e na verdade ele tem muitas vezes um símbolo muito afetivo, né? Tem pessoas que só se consideram adultas quando tira o nome do contrato de aluguel e passa a ter um imóvel, né? E, de fato, por muitos anos a gente viveu períodos de inflação muito elevados no nosso país, então houve uma associação de que ter um patrimônio imobiliário, seja terreno, seja apartamento, casa, enfim, qualquer das formas de imóvel, era a única forma de você guardar dinheiro, de você prosperar. Imóvel pode ser, sim, estratégico na construção de patrimônio, porém, também tem vários riscos e vários aspectos que precisam ser levados em consideração. E só para a gente se situar, a gente fala muito de financiamento imobiliário, quase como se isso sempre tivesse existido. E, na verdade, não. O Sistema Financeiro de Habitação, o famoso SFH, foi uma política de Estado, criado lá em 1964, e também naquela época foi fundado também e criado o Banco Nacional da Habitação. Depois, lá em 1966, nasceu o FGTS, hoje é uma das principais fontes de recurso para habitação. Muitas pessoas utilizam seu FGTS para dar entrada no imóvel ou para tentar acelerar o pagamento. Posteriormente, ainda teve a Caixa como um agente importante do processo de habitação, os recursos da poupança, e mais recentemente o Minha Casa Minha Vida, que vem viabilizando aí o sonho de muitas pessoas. O fato é o seguinte: poucas pessoas compram imóvel à vista, especialmente no Brasil. Então, o financiamento virou, sim, uma principal ponte entre o sonho da casa própria e fazer isso se tornar realidade. Mas nem sempre sabe o que tem por trás disso. Então, não é barato fazer um financiamento imobiliário, mas a gente pode fazer avaliações, a gente pode fazer ponderações. Então, primeiro aspecto que eu considero super importante é entender como que é formada uma prestação. O que é uma prestação? A prestação é o quanto você paga todos os meses, aquele boleto que chega para você pagar. Porém, por trás dessa prestação, você tem uma parte que você vai amortizar, uma parte que você vai pagar de juros, uma parte que vai pagar de taxas, impostos e seguros, tá? O que é a amortização? É a única parte que você realmente está pagando a tua dívida, que vai lá bater do saldo devedor. Então, se você comprou um imóvel de 500 mil reais e você está pagando
dividido em 360 meses. Cada mês, aquele 500 mil vai virar 500 mil menos 3 mil reais. Então, virou no próximo mês 497. No próximo mês, 497 menos 3 mil reais, 494. E assim sucessivamente. Então, uma partezinha dessa prestação que, por exemplo, poderia ser de 5 mil reais, nesse exemplo que eu dei, vai diminuir, vai amortizar, vai fazer o teu saldo devedor ficar menor ao longo do tempo, tá? Segunda aspecto, juros, que é o que todo mundo olha, qual é a taxa de juros, né? Então, os juros é o preço do dinheiro nesse tempo que você vai pagar. Se você vai levar 360 meses, às vezes, hoje em dia tem até contratos mais longos que isso, você tem um preço que o banco te cobra para te antecipar esse dinheiro, né? Então, como que esse juros é cobrado? Ele vai incidir sobre o saldo devedor. Então, lembra que eu falei do imóvel de 500 mil reais? Se você pegou 500 mil reais e tem uma taxa de juros, por exemplo, de 0,74, 500 mil reais. Já vou fazendo a conta ao vivo aqui, ó, 0,74%. Na primeira prestação, numa das metodologias aqui de pagamento, que é o saque, você pagaria só de juros R$ 3.700. Então, veja, 3.700 mais o valor que vai amortizar. Essa parcela vai ficar maior do que 3.700, né? Então, os juros vai ser o valor que você está remunerando para o banco. É como se você estivesse pagando um aluguel para o banco. De fato, quando você financia, você ainda não é dono do seu imóvel. Esse imóvel vai ser do banco até que você quite. Quando você quitar, ele passará integralmente para o seu nome, tá? E aí existem formatos diferentes de juros. Existem os juros que são chamados os pré-fixados. Então, lá no contrato, a gente vai definir, antes de começar o contrato, como que vai se dar essa taxa. E qual é o valor, é uma taxa fechada. Ou elas podem ser pós-fixada. Pós-fixada significa o quê? Ao longo do contrato, vai acontecendo algum tipo de correção. Essa correção pode ser pela inflação, porque ela é pós-fixada porque eu não tenho como prever qual é a inflação do futuro. Então, na medida que um contrato vai correndo, depois do início do contrato, após, por isso, pós, vai, então, incidindo uma correção, por exemplo, do IPCA. Ou, o mais tradicional, a taxa referencial, que é a TR, tá? Então, vai acompanhar um índice que vai também corrigindo esse contrato. Existem outras taxas. Então, a gente falou da amortização, do seguro, dos juros. Agora eu quero falar das taxas. A taxa, geralmente, ela pode ser uma taxa de vistoria ou avaliação do imóvel, que é muito comum, que você pague lá 2.000, 1.300, 2.400, depende da instituição financeira. Você vai ter que pagar uma taxa para vistoriar esse imóvel para o financiamento poder ser liberado. E podem existir taxas do próprio banco para liberar o crédito. Então, são taxas que vão compondo também esse preço final. Mais uma coisa são os impostos. Então, você não só, em algum momento você vai pagar um imposto sobre a operação financeira, mas também para você registrar um imóvel, você vai ter que pagar o famoso ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E aí vai variar a cada estado, você vai obter isso quando você for fazer o registro em cartório, e também tem as taxas cartoriais, aproveitando que eu estou puxando aqui informações de taxas e impostos. Por fim, também tem os seguros. Então, veja, a prestação é formada de todos esses componentes. O seguro, ele é um seguro que tem dois que são obrigatórios no caso do financiamento imobiliário, tá? Na compra do imóvel. O MIP, que é a morte ou invalidez permanente, se acontece o pior com alguém que financiou, o seguro quita esse imóvel. Então, a família fica com o bem, fica com a casa, com o apartamento, mas não tem mais a dívida, tá? Então, é o seguro que vai sustentar a garantia de que essa pessoa vai conseguir manter uma vida digna, mesmo que aconteça alguma invalidez para essa pessoa. E depois tem também o DFI, danos físicos ao imóvel. Geralmente ele vai proteger contra o bem contra situações, por exemplo, como incêndio, desabamento, tá? Bom, todos esses componentes somados, seguros, impostos, taxas, juros, isso vai compor o que a gente chama de custo efetivo total. Então, uma coisa é a amortização que eu vou pagar a dívida, o outro são todos esses componentes que vão compor o custo efetivo total, que é o número real, aquilo que você vai pagar de fato pela
contratação desse financiamento. Então, quando você for comparar taxas de banco, não adianta só comparar a taxa de juros, tem que comparar a taxa do custo efetivo total, tá bom? Muito bem, entendido como essa prestação é formada, como que eu vou assinar esse contrato? Então, você vai ter uma série de condições para que essa contratação ocorra. Geralmente, você tem uma entrada mínima, que gira em torno de 20% a 30% do valor do bem, e aí o banco vai financiar o restante, de 70% a 80%. Então, num imóvel de R$500 mil, você pode financiar, por exemplo, dar 120 mil de entrada, né? E aí a diferença você vai financiar. O restante, a entrada sai do seu bolso, o restante vem do banco. Segundo aspecto, na hora de você assinar um contrato que o banco vai observar, qual é o comprometimento da tua renda? A parcela, ela não vai poder ultrapassar, em geral, 30% da sua renda, ou da renda familiar, né? Porque você pode somar mais de uma pessoa para fazer a compra desse bem. E no saque, especificamente, que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais essa modalidade de contrato, o banco vai calcular pela primeira parcela esse valor. Então, dos 30%, né? Então, ele vai exigir um valor um pouco mais alto de renda. Muita gente acaba desistindo dessa modalidade de financiamento por conta que talvez não tenha renda comprobatória. Questão número 3, que vai ser observada pelo banco, a análise de crédito. Como é seu score? Qual é o seu comportamento financeiro, seu histórico? Você é bom pagador, não é bom pagador? Se após a vistoria que o banco fizer no seu imóvel, aquele imóvel realmente ele tem um valor, uma avaliação que funciona como garantia do próprio financiamento. Então, você vai fazer uma alienação fiduciária, que é quando o imóvel vai ficar em nome do próprio banco, né? Até que você quite. Então, tudo isso vai ser levado em consideração para liberar esse crédito para você. Outro aspecto, idade. O prazo que você tem e a idade que você tem. Então, existe um teto. Quanto mais velho você é, mais caro fica o seguro. Por quê? Porque é maior a sua probabilidade de morrer. Por isso, o seguro tem um risco maior. E nesse caso, então, a presença de uma pessoa comprando um imóvel um pouco mais velho já fica limitado não só no valor, mas também o prazo do financiamento. Por quê? Porque o financiamento ele não pode ultrapassar de 80 anos da pessoa. Então, quem financia mais velho acaba tendo que financiar em menos tempo. E bom, como quinto aspecto aqui tem o custo efetivo total, que eu já mencionei, e que é muito importante que sejam comparados o custo efetivo de uma instituição financeira para outra, tá? Então, veja só. O financiamento, ele não vai começar quando você acha a casa. Ele vai começar com todo esse processo de organizar a entrada, avaliar crédito, se você tem ou não tem renda. Então, é um processo se preparar para esse movimento, né? E aí a gente entra especificamente no tema desse episódio, que é o que é a tal da parcela price e o que é o sistema saque. Então, são duas modalidades de contratos que a gente chama de sistemas de amortização, que são formas diferentes de organizar essas 360 parcelas, partindo aqui do pressuposto que a pessoa vai financiar em 30 anos, tá? Então, a mesma dívida, a mesma taxa, porém formatos de remuneração e de pagamento diferente, tá? Price, a tabela Price é conhecida como sistema francês, ela é aquela parcela fixa. Quando a gente vai comprar um carro, geralmente nem existe essa coisa de escolher o saque ou o price, muito raro. Quando você vai comprar um carro, você sabe que você vai pagar todos os meses, 24 vezes de R$5 mil, por exemplo, né? No financiamento imobiliário, é muito tradicional você poder optar entre a tabela Price e tabela saque. Então, a Price é o sistema francês, prestação fixa do primeiro ao último mês. Então, é muito previsível, tá? Já o sistema saque, que é o sistema de amortização constante, o que é fixo não é a parcela, é a amortização. Então, veja, a amortização, eu já falei, é aquilo que vai pagar a dívida. Se eu tenho tenho um imóvel de R$500 mil, estou dando R$120 mil de entrada e vou financiar R$380 mil junto ao banco,
Eu vou dividir esses 380 mil por 360 meses. Por quê? Porque a amortização é constante. E aí eu tenho que, por exemplo, todos os meses eu vou pagar R$ 1.055 para amortizar, para pagar a dívida realmente que vai comprar o bem, tá? E depois o resto da parcela vai ser o conjunto das taxas lá, que nós havíamos falado agora há pouco. Então, por que a parcela saque vai diminuindo ao longo do tempo? Porque todo mês, o meu saldo devedor diminui. Como eu falei, se eu estava devendo R$ 500 mil e eu paguei 3 mil de de amortização, eu passo a ter um saldo devedor de 497. Então, os juros não vai mais incidir sobre 500 mil, vai incidir sobre 497 mil. Então, ele vai diminuir um pouquinho lá o resultado do mês e vai somar com a amortização daquele mês também. Então, por isso que gradativamente essa parcela vai diminuindo. Vamos ver isso na prática? Eu trouxe aqui uma simulação. Eu simulei aqui a compra de um imóvel de R$ 500 mil, que a família ou a pessoa decidiu dar de entrada 120 mil. Portanto, ficou R$ 380 mil para serem pagos através de um financiamento. O prazo do contrato, 360 meses, 30 anos, e eu botei aqui uns juros de 0,74% ao mês, que é um juro otimista para o momento que eu estou gravando, porque o juro está um pouquinho mais alto, porém equivale a mais ou menos 9,25% ao ano, tá? O que a gente tem aqui? 2 modelos de contrato. O modelo Price, em que a gente sabe que a prestação é fixa, e o modelo saque, em que a gente sabe que existe uma prestação que vai decaindo ao longo do tempo, vai diminuindo o valor. Para este mesmo imóvel de R$ 500 mil, olha como fica o total pago de juros mais principal ao banco, ou na verdade para o processo de compra do imóvel, no modelo Price. Você vai gastar R$ 1.088.000 para a compra do imóvel de R$ 500 mil. No saque, você vai pagar R$ 887 mil. Porém, a prestação do Price muitas vezes é tentadora porque, olha só como é a primeira parcela. Aliás, a primeira última no Price é R$ 3 mil, 3.025. Enquanto que a primeira prestação no modelo saque é 3.867. É muita diferença para a família no mês a mês. Se for escolher somente pelo valor da prestação, muitas famílias acabam por escolher a Price, porque o valor da parcela é menor. Mas olha a diferença do montante de juros pago num e no outro contrato. No modelo Price, para esse exemplo que eu estou trazendo, né, essa taxa de juros, nesse valor de imóvel, os juros pagos no modelo Price foi de R$ 708.889, enquanto que no modelo saque os juros foi de R$ 507.540. Ou seja, um pouquinho mais de R$ 200 mil, foi R$ 201.349 de diferença de um contrato para outro. Então veja a importância de conhecer como que é essa prestação, porque se você escolher só pelo valor da prestação, no final você pode desembolsar até R$ 200 mil a mais do que um outro tipo de contrato. Aqui é importante perceber que a primeira prestação ela começa 28% maior e vai caindo gradativamente em comparação da saque para Price, tá bom? Bom, dito isso, a gente já começa a entender que não dá para escolher a compra do imóvel só pelo preço que você vai pagar no mês a mês. Geralmente, o sistema de amortização constante, que é o saque, costuma fazer sentido para quem tem uma boa organização financeira, que tem um fôlego no orçamento, não vai sufocar, né? Ele incomoda um pouco mais porque ele tem uma parcela inicial mais alta, mas o Price acaba sendo a escolha de muitas pessoas porque vai caber a prestação no orçamento, né? E isso é um problema porque às vezes a pressa nos leva a um endividamento maior do que precisaríamos. Então, avalia com carinho o formato de escolha desse contrato. Então, não dá para escolher só qual é o tamanho da minha parcela. Bom, tem uma coisa muito legal que é o poder da amortização extra. O que é o poder dessa amortização extra? Quando você assina um contrato, você tem a opção de antecipar o pagamento desse contrato.
Significa o quê? Vamos supor que se eu tenho essa dívida de R$380 mil e por algum motivo eu ganhei um bônus, ganhei 13º, ou tenho o FGTS acumulado que eu vou poder usar para antecipar esse pagamento, você pode usar esse valor para amortizar o saldo devedor. E aí é a pergunta que todo mundo faz. Paula, eu devo pagar de trás para frente ou diminuir o valor da minha parcela? Recomendação da planejadora: toda vez que você puder, reduza o saldo devedor. Então, de trás para frente, a tua parcela praticamente não vai sofrer alteração. Você vai diminuir o prazo desse contrato. E isso faz com que você diminua também significativamente os juros que você vai pagar, tá? Então, entre reduzir o prazo ou reduzir a parcela, melhor escolha é reduzir o prazo, você vai economizar muito mais. Outro ponto muito importante: oportunidade ou possibilidade de fazer portabilidade. Significa o quê? No momento que eu estou gravando esse episódio, nós estamos com as taxas de juros do país, que é a taxa Selic, que vai dar o tom do custo do dinheiro no nosso país muito elevado. A gente está acima de 14%. Isso significa que os próprios contratos de financiamento imobiliário do nosso país também estão muito caros. Se por algum motivo você perceber um movimento da economia em que a gente perceba uma melhora e que a taxa Selic seja reduzida, você tem uma opção de portabilizar, de portar, de levar de uma instituição financeira para outra, de forma a reduzir a sua taxa de juros. Então, mesmo que você tenha contratado, vamos supor, que uma taxa de juros ou custo efetivo total ali na ordem de 12% ao ano, você pode migrar para uma outra instituição, quando isso for proporcionado como uma possibilidade econômica, e diminuir, por exemplo, para os 9,25 que eu trouxe aqui a título de exemplo. Isso significa diminuir juros e não é pouca coisa. Não menospreze o de 11 para 9, porque esses 2% fazem muita diferença no valor do montante final que você vai pagar, tá bom? Por que portabilidade? Por que você não deve ir lá e pegar dinheiro com um banco e quitar no outro? A portabilidade garante que você não vai precisar pagar nenhum tipo de registro, nenhum tipo de TBI. Então, você vai ter uma taxa para abrir o crédito e para vistoriar o imóvel mais uma vez, porém você não vai ter que pagar o imposto sobre transmissão do bem, tá bom? Gente, falamos tantas coisas aqui, mas acho que ficou claro que temos aqui algumas armadilhas comuns, que não dá para olhar só a parcela inicial, que quando for comparar uma taxa, a gente tem que olhar o custo efetivo total. Não menospreze os custos de seguro, taxas de vistoria no processo de planejamento da compra do imóvel. Obviamente que se você tiver formas de fazer aquisição de uma forma mais estratégica, e usar mais quantidade de recursos próprios, faça isso sem comprometer também a liquidez ou a quantidade de dinheiro na sua reserva de emergência, né? Leve isso em consideração. Quando você for desenhar seus objetivos financeiros, não misture o objetivo da aposentadoria com o objetivo da compra de uma casa. Aposentadoria também 30 anos para frente, porém você tem que ir construindo um pouquinho todos os meses. Não é para pegar o dinheiro do futuro para botar no consumo de agora. E, por favor, dentro do possível, chame um planejador. Talvez essa seja a maior decisão financeira da sua vida, a maior quantidade de dinheiro que você vai movimentar. Avalie possibilidades de pagamento. Hoje eu falei do financiamento no modelo saque e price, porém tem também outras possibilidades. Poderia ser um consórcio, se fizesse, se justificasse, e outras possibilidades que eventualmente possam existir. Eu sei que é um episódio bem técnico, ao mesmo tempo eu tenho bastante certeza que ele é valioso, porque essas são tudo que eu falei aqui, tentei ser didática através de um áudio, são as perguntas que eu mais recebo quando eu estou em sala de aula, em palestra, ou mesmo quando eu abro caixinha de Instagram sobre morar, né? Tem a famosa pergunta: é melhor morar ou alugar? Não quis trazer essa conversa para hoje, fica de repente para uma próxima conversa, mas é muito importante realmente conhecer alguns dos limites dos contratos para você depois não se sentir prejudicado na sua escolha financeira. Se esse episódio de alguma forma te ajudou,
compartilha também ele com alguém que está sonhando aí com a casa própria ou está prestes a assinar um financiamento. Pode ser que você economize para esse seu amigo, para essa sua amiga, milhares de reais dessa pessoa. E me conta aqui nos comentários se você teve algum insight com esse episódio, se você gostaria que eu abordasse algum outro tema sobre o morar ou algum outro conteúdo dentro do Sobretudo Sobre Nós, que vai ser um prazer falar com vocês. E nos vemos no próximo episódio.